Boa noite aos irmãos que chegaram agora. Eu consegui, com muita facilidade, trazer alguns irmãos que estavam lá atrás, aqui para frente. Uma pena que os irmãos que estão lá agora, eu fico sem graça de convidá-los para vir, né? Sinta-se à vontade. Para a gente fazer algo bem mais próximo aqui, né? Muito bem. O culto das quartas-feiras é um culto em busca de poder. No módulo tradicional da igreja, esse é um culto em busca de poder. Eu gostaria de perguntar para vocês, quantos aqui acham que precisam de poder do Espírito Santo? Quantos precisam? Quantos de vocês precisam? Amém. Vocês sabiam que Deus viu essa manifestação agora, sim? Ele viu, e vocês disseram, eu preciso. Agora eu preciso fazer uma outra pergunta. Quantos de vocês estão dispostos e desejosos de receber o poder? Amém. Sabe o que esse gesto simples significa? Significa que vocês abriram o coração. E agora o Espírito Santo pode entrar. Porque ele só entra onde é convidado. Então vocês disseram, a gente precisa. E depois vocês disseram, a gente quer. Nas duas respostas que vocês me deram, vocês disseram exatamente isso. Nós precisamos de poder do Espírito Santo. E na segunda, nós queremos. Então, Deus pode entrar no coração. A gente precisa começar a viver essa realidade. Deixar Deus agir no coração. Convidá-lo mais. Convidá-lo mais. Não é mesmo? É assim que são as coisas. Eu queria fazer uma meditaçãozinha com vocês hoje, uma reflexão. Está lá no livro, no Velho Testamento, primeiro livro de Reis, no capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Eu vou fazendo a leitura à medida que eu vou contextualizando aqui as experiências, ok? Veja lá, 1 Reis, todos encontraram? O casal ali, encontrou? Eles estão estudando a Bíblia agora, estão aprendendo. É tão gostoso ir lá na casa deles estudar com eles. Às vezes tem alguma dificuldade, encontrou, né? Está lá no Velho Testamento. 1 Reis, capítulo 19. Acompanhe conforme eu for lendo aqui. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse, a dizer-lhe, faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a essas horas não fizer eu a tua vida como fizesses a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, o que o acompanhava. No verso 4. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Vamos parar um pouquinho aqui. Que coisa impressionante, né? Esse profeta Elias. A gente ouve tanto as histórias de poder, não é? De Elias, da comunhão que ele tinha com Deus. E agora uma história dessas, parece um paradoxo, né? Elias tinha enfrentado os profetas de Baal. Elias havia respondido à mensagem de Deus quando disse assim, vai lá, visita a viúva de Serepta. E Elias orou ali na casa daquela viúva que não tinha nada que comer. Um pouquinho de trigo ali, óleo. E a partir de então nunca mais faltou azeite, nunca mais faltou comida na casa daquela viúva. Além de tudo, o filho da viúva faleceu enquanto Elias estava ali. E a viúva, coitada, com um único filho, disse, e agora?
Será que é você que trouxe a morte aqui para casa? E Elias foi lá e disse: Deus, não é possível isso, né? Faz alguma coisa. E Elias disse assim para a viúva: traz aqui o filho. E deitou lá na cama o menino, se deitou 3 vezes por cima do menino, orou a Deus. E quando a viúva se dá por conta, Elias vem andando com o menino do quarto para a cozinha. O menino havia ressuscitado. Que poder é esse desse homem? Elias havia sido sustentado por um corvo lá em Querite, as torrentes de Querite, né? Bebia água das torrentes, e um corvo alimentava ele de manhã à tarde. Não faltava nada para Elias. Ele acabara de ter um confronto com os profetas de Baal, quando Deus mandou fogo do céu diante dos profetas. Muito obrigado, irmão. E agora Elias fica com medo de uma mulher. Eu tenho medo de mulher braba. Eu tenho um morro de medo. Eu brinco com as pessoas, eu digo: se a minha esposa é mandona, é que eu sou muito desobediente, daí não adianta muita coisa. Mas ela sabe mandar, ela é esperta. Ela vem com jeitinho, assim, como quem não quer nada. Eu nunca vi braba. A mãe dela sempre dizia para mim que ela era braba. Nunca vi. Mas essa mulher, Elias tinha motivo para ter medo dela, né? Ela era terrível. Só de falar o nome de Jezabel, a gente já não gosta, né? Vocês conhecem alguma mãe ou um pai que deu o nome para a filha de Jezabel? Eu não conheço. Ficou marcado, né, na história da humanidade esse nome terrível, essa mulher terrível, idólatra. E Elias foge. E Elias estava tão apavorado, que aqui diz assim, no verso 4, lá no final do verso, ele diz assim: basta, Senhor, já chega, eu não aguento mais essa pressão. Eu fiz de tudo que você me pediu, eu não estou aguentando mais. Eu quero morrer, Senhor. Às vezes nós passamos por momentos assim de dificuldade, de dúvidas, e a gente diz assim: Senhor, não aguento mais. Eu já fiz uma oração assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu já fiz oração assim. Vocês já fizeram uma oração assim? Deus, eu não estou aguentando mais. Eu fui até onde eu pude, eu não estou aguentando mais. Não aguento mais. É muita pressão sobre mim. Algumas vezes eu já fiz. E não foi uma vez só. Já fiz algumas vezes essa oração. Eu não aguento mais. Não aguento mais. No leito de dor, a minha mãe orou: Senhor, tira a minha vida. Eu não aguento mais. Daquela noite minha mãe faleceu. Nos meus braços, assim. Dores horríveis. Mas ela dorme o sono do justo. Elias chegou numa situação de tanta pressão que ele disse: eu não aguento mais. Basta. Eu já conversei com muitas pessoas que, assim como eu, já fizeram essa oração: Senhor, basta. Eu não vejo luz no caminho, eu não vejo saída. E Elias diz assim: eles vão me matar. Verso 5 assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu e bebeu e tornou a dormir. Acho que ele estava com fome, né? Ele estava tão amedrontado que ele não percebeu o cuidado de Deus com ele. Lá escondido. Como que ele ia ter condições de fazer um pão desses que os judeus fazem, cozido na pedra? E uma botija de água, quem levou? Quem levou para ele? O livro Patriarcas e Reis, Profetas e Reis, no capítulo 13, diz assim: um poderoso anjo levou para Elias.
Que carinho de Deus, né? Isso me faz pensar que muitas vezes, quando a gente está em desespero, que não vê saída, e a gente ora pedindo qualquer coisa, às vezes aquilo que para as pessoas não é muito, para nós é muito, significa muito, e naquela hora é aquilo que nós precisamos mesmo. E às vezes para as pessoas aquilo não tem muito significado, mas é aquilo que a gente precisa, que está atormentando a vida da gente. Está tirando a paz, o sossego, e a gente não vê saída. O desgaste psicológico, físico, né? E às vezes a gente não percebe que Deus está ali, ó, amparando. E que Ele já abençoou. Ora, Elias, com fome, cansado, assustado, sozinho, ele ora, ele olha e de repente acorda de um sono, e ele tem o quê? Uma botija d'água fresquinha e um pão cozido. E quem levou para ele? Um anjo. Um anjo. Eu estava indo visitar alguns irmãos e uma comunidade indígena no interior da região amazônica, quando fui pastor naquela região. O avião havia me deixado essas pistas de pouso no meio da mata, e eu havia já andado 18 quilômetros no meio da mata, escureceu, começou a chover, eu armei a rede assim entre uma árvore e a outra, era comum naquele meu distrito fazer isso, dormia alguns dias, 3, 4, 5 dias, às vezes uma semana pendurado nas redes, sozinho na mata. A mata à noite tem sons fantásticos, alguns assustadores, animais que passam, por isso a gente dorme pendurado. E eu aprendi uma coisa interessante com os índios: quando você pendurar a sua rede lá na árvore, amarra bem, pega uma outra corda e amarra no tornozelo ou na cintura, e num outro galho qualquer, diferente, porque a preguiça sobe bem lentamente, acha aquele corpo estranho na árvore, e com a sua unha afiada, ela derruba muitos dorminhocos das redes, e lá de cima é perigoso. Então eu usava essa técnica, né? Cobria com uma lona de plástico, eu aprendi a técnica de se enrolar para não entrar água para dentro, e ali eu dormia à noite. O problema é que aquela noite choveu muito, minhas coisas penduradas nas árvores, bíblias, revistas, lição de escola sabatina que eu ia levar para a comunidade, e a água subiu, e eu fiquei preso. E agora, José? Sozinho. Naquela época eu não tinha celular, a comunicação era por rádio de fazendas, longínquas assim, e o rádio mais próximo ficava na sede da Igreja Católica. O padre José de Bernardo foi um grande amigo meu, ele sempre se comunicava comigo, um dos melhores amigos que eu tive, padre José de Bernardes, um grande amigo. Ele assistia culto na igreja, pedia oração, ele não faltava cultos de quarta-feira na nossa igreja. Então eu me comunicava ali quando passava uma fazenda ou outra, mas lá no meio da mata, eu sozinho, e o rio não baixava, e eu olhava de longe, via troncos de árvores passando, né, jacarés, iam a roda assim, eu falei, eu não vou descer, né, vai que eles gostam de uma carninha libanesa, né, de um bom quibe, né. Passou um dia, 2 dias, um pacotinho de bolacha de água e sal que tinha, acabou, eu com sede e fome, deitei à noite, umas 7h30 da noite mais ou menos, peguei no sono, acordei umas 9 horas, e a barriga fazia pum. Aí eu olhei para baixo, a água havia baixado um pouco, fez uma pequena ilha assim em torno das árvores onde eu estava ali dormindo, um bom pedaço de terra. Eu desci naquele lodo, olhei um pouco, falei, puxa vida, não tem jeito, né? Fiquei preso. E olhei assim, um abacateiro. Peguei 3 abacates enormes assim. Foram os abacates mais gostosos que eu já comi. E comi aqueles abacates, né? Comi logo os 3. Eu estava com muita fome já, quase 2 dias. Saciei minha fome.
Subi na árvore, agradeci a Deus e peguei no sono. No outro dia, a água não havia baixado muito mais não, mas eu não podia ainda continuar. Mais uma noite. E a fome chegou, a noitinha. E eu falei, eu vou descer. E eu desci, peguei mais 2 frutos grandes, compridos assim, subi. Aí eu pensei, mas espera um pouco. Eu estava assim, com tanta fome, que eu não percebi que ao invés de pegar abacate, eu peguei 2 mamões. Eram 2 mamões. Comi, delícia, açúcar, doce, doce. Subi e dormi. Aquela noite a água baixou bastante, eu avancei um pouco mais, mata dentro. Aí o cacique Tito, da tribo Iurueu-Auau, já estava me esperando com uma canoa próximo ao rio. E eles falaram, a gente não sabia onde que o senhor estava. Nós não conseguimos avançar por causa da correnteza do rio. E ficamos aqui aguardando. Porque nós vimos quando o avião passou, e nós sabíamos, lá está o pastor. Né? Eles diziam, lá está o pastore. Pastore chegou. E nós não sabíamos do senhor. Eu disse, olha, eu estou há 3 dias na mata aí. Deve estar com fome. Eu falei, até que não. Eu comi lá mamão, comi abacate. Pastor, essa região aqui não dá mamão e não dá abacate. Onde é que o senhor achou isso? No caminho ali, no trilho. Pastor, essa árvore não existe aqui. Depois, no caminho de volta, eu disse, foi por aqui. E eles procuravam e procuravam. Eles falaram, pastor, a gente até tenta plantar por aqui, não dá mamão nem abacate. Por causa da umidade em excesso. Que Deus maravilhoso, né, irmãos? Elias acorda e Deus coloca ali um anjo. A senhora White diz no livro Profetas e Reis, capítulo 13, que Deus destinou um poderoso anjo para estar com ele. E sabe o que Elias faz? Olha o que diz o verso ali, ó. Deitou-se, verso 5, dormiu debaixo do zimbro, eis que um anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E ele olhou e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e fez o quê? Tornou a dormir. Quantas vezes Deus se mostra para nós das mais variadas formas, né, irmãos? Quando a gente pede, e ele se apresenta para nós. E nós não temos visão para entender que Deus está dizendo, olha, eu estou aqui, como Elias. E ele, desanimado, tornou a dormir. Mas o verso 6 diz assim, o verso 7 diz assim, voltou segunda vez o anjo do Senhor, e o tocou, e lhe disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. O anjo teve que, uma segunda vez, acordá-lo. E se Deus não se cansa de tornar a nos acordar, não é? Não se cansa. Não precisamos estar desesperados, porque se as pessoas, os amigos, se a família nos abandona, se as pessoas de quem a gente espera alguma coisa não se apresentam conforme nós precisamos, se nós em algum momento da vida sentimos que estamos sozinhos, que as dificuldades são maiores do que nossa capacidade de resolvê-las, de enfrentá-las, se for preciso, Deus envia um poderoso anjo para estar ao nosso lado. Amém? Olha, eu fui pastor das igrejas em Rondônia e eu estou sentindo uma diferença muito grande. Quarta-feira lá as igrejas são lotadas. Que igreja maravilhosa. E quando a gente fala uma coisa tão boa, a igreja diz amém, com uma vontade que treme a igreja. Se nós estamos em algum momento precisando, podemos estar tranquilos que se for preciso,
Deus faz aquilo que fez para Elias, Ele manda um poderoso anjo para nos socorrer. Amém? Amém. Mas a história segue. Ele levantou-se, pois, comeu e bebeu. E com as forças daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que comida é essa, gente? Hein? Que com as forças daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia. Pode esperar e pode confiar de que a bênção de Deus, ela vem muito maior, muito melhor e aperfeiçoada do que a gente imagina. Amém? A bênção que Deus vai nos dar, ela vai nos levar por caminhos longínquos, onde Deus quer nos levar, exatamente onde Ele quer que a gente chegue. Mas a gente tem que fazer como Elias fez, nem que seja de uma segunda vez. O anjo acordou, nem que você esteja sendo acordado hoje, e amanhã e depois, mas levante, e vai, e faz aquilo que Deus está dizendo aí no teu coração. Eu tenho absoluta segurança em dizer que o Espírito Santo de Deus, aquele Espírito Santo que vocês disseram aqui no começo do culto, eu quero que ele venha no meu coração. Aquele Espírito Santo, ele é todo poderoso para dizer para você, agora, ou no momento que você estiver precisando, vai por aqui, faça isso, segue em frente. Ele vai, de alguma maneira, vai mandar alguém conversar com você, vai colocar uma situação, uma circunstância na sua vida. As bênçãos de Deus não são convencionais, não são como nós imaginamos. Lembra do cego lá em Jerusalém? Ele queria ser curado e Jesus cuspiu no chão, fez um caldo ali com areia e jogou nos seus olhos e falou, lava lá no tanque. Jesus não podia ter dito assim, ó, fica curado. Era o que as pessoas esperavam, uma ordem. Jesus não, ele fez um barro ali com a sua saliva e jogou nos olhos daquele homem. Que coisa diferente, né? Um dia a gente vai saber exatamente o porquê disso. Existem algumas explicações, não vou fazer isso agora. Mas Elias levantou-se e com aquele poder que Deus deu para o seu físico, ele andou 40 dias e 40 noites, né? Até Horebe, o monte de Deus. Verso 9 diz assim, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, e lhe fez uma pergunta, que fazes? Que fazes aqui? Olha que pergunta interessante. Existem algumas perguntas que a gente faz para as pessoas, que faz com que as pessoas pensem. Eu gosto, por exemplo, de quando eu encontro as pessoas, apertar as mãos das pessoas e fazer a seguinte pergunta, como vai a vida? Faz a pessoa pensar, né? Como está a minha vida? Não é? Às vezes quando a gente vai abordar alguém que a gente sabe que precisa, e a pessoa às vezes não quer se expressar, dizer, a gente diz assim, precisa de alguma coisa? Precisa. Sim. Precisa daquela bênção, né, irmã? Para a filhinha. Amém. Ela disse, eu quero que o Espírito de Deus venha. Que maravilha. Mas Deus faz uma pergunta para Elias. O que fazes aqui? Eu vou usar uma linguagem dos jovens, né? Tipo assim. Tipo assim, eu não te mandei para Querite, não te alimentei lá? O corvo não levou carne para você lá e pão? E não bebeu água lá? Eu não te mandei lá na viúva de Serepta? Você não pediu e eu não ressuscitei o filho dela? Você é aquele que pediu fogo dos céus e eu mandei e queimou o altar e os sacrifícios e tudo mais? E que eu tirei força no braço e você eliminou os 400 de Baal? E o que você faz aqui? Que medo é esse? Eu não sei o que Elias sentiu. Eu sentiria muita vergonha
de Deus. Assim como eu, muitos estão passando por grandes dificuldades. Eu oro. E outro dia Deus disse assim: o que você faz aí, William? O que você faz aí? E Deus me deu uma resposta. Ele responde. Mas hoje Ele está, quem sabe, dizendo: por que você está com medo? O que você faz aí? Para que serve sua vida? Deus tinha um plano para Elias. Muitos planos para Elias. Mas que Deus é esse que só tem plano para esse tipo de gente, esses profetas? Deus deixou de ter planos para conosco? Deus só tem plano para os pastores, para os líderes da igreja, para os anciãos. Vou usar o nome dele porque é o único ancião que eu vejo aqui, né, irmão Fernando? Deus só tem plano para o irmão Fernando, que é líder. Para nós não tem. Será? O que você faz nesse mundo? Deus espera alguma coisa de nós. Ele espera algo de nós. Quem sabe Ele esteja esperando que eu seja alguém que dê um testemunho de serenidade, de confiança em Deus, a ponto de que a minha esposa veja como é que eu vivo, e ela diz assim: é melhor viver assim, que os meus filhos, que os meus vizinhos, que os meus clientes, que os meus familiares, que os irmãos de igreja. Talvez Deus esteja dizendo para você: está faltando alguma coisa em você. Deus estava dizendo para Elias: está faltando em você uma coisa, coragem. Não fica com medo, eu te mandei para tantos lugares, eu estive com você e agora você está com medo. Ali entrou, diz o verso 9, numa caverna, onde passou a noite, e eis que veio a palavra do Senhor, lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele respondeu: tenho sido zeloso, olha as explicações, pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixam a sua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuro tirar minha vida. Senhor, eu estou sozinho nesse mundo, eu não tenho ninguém por mim, eu sou uma mãe de família sozinha, eu sou um pai de família, eu tenho que dar conta dos compromissos, eu quero viver uma vida mais digna. Outro dia alguém disse assim: pastor, eu não quero ficar rico, eu não tenho pretensão de ficar rico, milionário, eu só quero viver mais dignamente, eu não quero mais ficar devendo para as pessoas, eu quero ter comida em casa, eu quero pagar meu aluguel, eu quero pagar a minha água, minha luz. Alguém me disse essa semana: eu só quero viver com dignidade. Mas prostrado você não consegue. Confie que Deus está contigo. Ore e confie. Ore e confie. Elias estava dizendo: mas eu estou sozinho, eu fiz tanta coisa boa para você. Mais ou menos assim, eu fui bom, eu não prejudico ninguém, não faço mal para a minha família, quero bem as pessoas, não falo mal de ninguém, não atrapalho a vida de ninguém, e fiquei sozinho, não tem quem me ajude. A minha família não compreende. Não compreende. Olha o que a senhora te fala aqui no capítulo 13, Profetas e Reis. Olha só. Aqueles que, enquanto despendem as energias da vida em trabalho abnegado, são tentados a dar lugar à desconfiança e ao desânimo. Esses podem encontrar coragem na experiência de Elias. O vigilante cuidado de Deus, seu amor, seu poder, são especialmente manifestos em benefício de seus servos, cujo zelo é mal apreciado ou não bem entendido. Vai em frente. Se sob circunstâncias difíceis, homens de poder espiritual, sob excessiva pressão tornam-se desanimados e desalentados, se às vezes nada vem de apreciável na vida, para que deseje viver, isto não é nada estranho ou novo. Lembre-se, tais pessoas, que um dos mais fortes profetas fugiu para salvar a vida ante a ira de uma mulher enfurecida. O fugitivo e fatigado pela viagem, o espírito torturado por amargo desapontamento, ele pediu a morte. Foi quando as esperanças se desvanecia e o trabalho de sua vida parecia ameaçado pela derrota que ele aprendeu uma das mais preciosas lições de sua vida. Na hora da sua maior fraqueza, ele aprendeu a necessidade e a possibilidade de confiar em Deus sobre circunstâncias as mais desalentadoras.
Foi na pior hora de sua vida, quando ele não havia mais saída, que ele se viu obrigado a confiar em Deus. Não tem saída. Ou é você, Deus, ou é você. Uma expressão feia, né? A gente não fala você para Deus. Eu me sinto mal quando eu falo. Ou és tu, Senhor, ou és tu. Para eu sair dessa situação, eu preciso da tua força. E Elias aprendeu isso. Aprendeu isso. Verso 11, e disse-lhe Deus, sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma brisa suave, tranquila e suave. E ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Terremoto, uma ventania que a Bíblia diz assim, um vento que despedaçava as pedras. Pensou o medo desse homem ali na caverna? Despedaçava as pedras. Depois um terremoto abalou a montanha. Eu nunca imaginei que eu fosse ver um vendaval, um furacão, uma tromba de vento no Brasil. Aí eu vi isso em Santa Catarina. E eu fiquei apavorado. Os irmãos estavam lá. E eles temeram pela vida deles. Temeram pela vida. Eu fui em lugares, irmãos, onde eu vi árvores que nós em dois assim não abraçávamos. Troncos enormes. Foram arrancados do chão de um sítio e jogados no outro. Vocês já fizeram ideia da força desse vento? Os irmãos ali são testemunhas. A casa deles não desabou por milagre de Deus, não é mesmo, irmãos? A gente via exatamente por onde passou o vento. Tratores eram encontrados assim, ó, a 50, 60, carroças a 100 metros de distância. Eu conheci uma senhora e a filha que elas se amarraram por debaixo da carcaça de um trator muito pesado. E o trator foi arrastado. Elias deve ter passado um medo tremendo, não é mesmo? Elias deve ter passado um medo tremendo. A filha de um amigo meu, uma menina de 16 anos, depois que passou o vendaval, eles a procuraram e ela estava escondida debaixo da casa, do assoalho da casa. Mas a casa levantava e batia nas costas dela. E ela cavou um buraco para entrar por dentro, para as costas não serem esmagadas pelo vento. Que medo esse homem passou, esse Elias, hein? E Deus não estava nesse tumulto todo. Depois um fogo. Fogo terrível, né? E Deus não estava ali. E de repente Elias sai na boca da caverna e sente uma brisa suave. Se fosse lá no Rio Grande do Sul, o gaúcho dizia assim, bate, passou um minuano. E uma voz sai ali. Elias, que fazes aqui? Esse Deus amoroso, não é? E disse-lhe o Senhor, vai, lá no verso 15, volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Hazael, rei da Síria, a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, e Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Mas no verso 18, Elias recebe uma notícia fantástica. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal,
e toda boca que não o beijou. Você não está sozinho, Elias. Tem 7.000 lá com você, te esperando, para ficar junto contigo. Que notícia maravilhosa, naquelas circunstâncias, né? Irmãos, numa época onde as pessoas ousam duvidar e questionar da palavra de Deus, onde as pessoas ousam querer mudar até o texto da Bíblia, onde pessoas até próximos a nós começam a querer mudar algumas ideologias, e até a teologia pura bíblica, quando as pessoas começam a querer dar seus próprios conceitos sobre as mensagens e as profecias, nós precisamos ficar firmes. E não pense que você está sozinho. O Senhor te diz que um dos maiores temores daqueles que serão fiéis nos tempos de angústia é o medo de estarem sozinhos. Vão ter o sentimento de estarem sós, lutando pela verdade, mas não estarão. Haverão muito mais orando uns pelos outros. Essas nossas lutas todas, essa busca pelo poder de Deus, você não está sozinha. Hoje nós temos um pequeno grupo aqui que se manifestou e disse assim: eu preciso desse poder. Viu como você não está sozinha? Que bom que vocês, assim como eu, estão precisando dessa bênção de Deus. Vem para Jesus, abre o coração e levanta e anda. A história vai contar o trabalho maravilhoso que Elias fez, né? Influenciou toda uma geração de profetas, de escolas, até a escola dos profetas teve sua influência depois, né? Uma geração de homens que se levantavam no poder de Elias, né? Confundiram até João Batista, né, com Elias. Mas ele fraquejou no momento. Pode acontecer, mas nós não estamos sozinhos. E Deus olha com muito apreço para aqueles que buscam os cultos de oração e de poder na igreja. Não vamos sair daqui sem levar uma bênção de Deus. Só temos que estar atentos para perceber quanto Deus está perto. Acreditar, descansar hoje, amanhã, sair para a luta da vida com força, com poder, crendo que Deus vai abrir as portas. E Deus vai fazer isso. Eu vou encerrar contando uma pequena experiência. Eu era estudante, precisava pagar a minha faculdade, e nós saímos nas férias na colportagem. E eu não sei porque as pessoas achavam que eu era um grande vendedor de livros, né? Conseguia lá mesmo, minhas bolsas, né, confortando. Mas trabalhei muito como aluno bolsista também. E o líder disse assim: você vai ter que ir lá para Telêmaco Borba, no Paraná. Você chegou um pouco tarde, alguns problemas lá de trabalho no colégio, então já foi uma equipe para lá, não sei se vai ter lugar, se os rapazes te aceitarem, tudo bem. A cidade já está dividida lá. E eu fui, eu tinha um mês para trabalhar. E eu dividia assim, 3 semanas de venda e 1 semana de entrega, para depois vir para o colégio, continuar os estudos. Antes dava uma passada à casa dos pais e voltava para a faculdade. E eu cheguei com vontade, né, como dizem as pessoas, cheguei com gás. E as pessoas diziam: olha, é o Chumbinho, o Chumbinho é poderoso, ele vende bem. Tinha fama só, né? E eles faziam uma coisa que eu não gostava. Eles chegavam ao final do dia: ó, eu vendi tanto, quanto que você vendeu? Eu não gostava de dizer quanto eu vendia. E eu não estava vendendo nada. Não estava vendendo nada. A gente vende umas revistas assim, baratinhas, R$10, R$12, e aquilo é o que a gente come durante o dia, né? Você vende uma revista, 2, você come a comidinha do dia ali com aquelas revistas, vai se mantendo. E a associação dava de presente, eu levava bolos assim de revistas, eu vendia 5, 6 revistinhas daquelas, mesmo depois de ter vendido as coleções, né? E eu me alimentava bem. Eu era bem mais magro, não tinha essa elefância assim. Mas eu não vendia nada. Passou uma semana, não vendia nada. E os meninos diziam assim: o Chumbinho deve estar arrebentando, porque ele não fala quanto está vendendo. Eu estava com vergonha.
Na segunda semana, nada. Meu Deus. E agora? Terceira semana, nada. Domingo, os meninos, 18 rapazes, mais os jovens da igreja de Telêmaco Borba, subiram domingo de manhã num caminhão e foram jogar futebol e brincar. E de repente começou a garoazinha. Eu falei: eu não vou jogar bola, eu vou trabalhar. Vou trabalhar. Eu mal e mal estou vendendo. É que eu achei duas famílias que eu dizia assim: posso almoçar aqui? Não, pode vir aqui. E eu almoçava todos os dias ali, numa casa ou na outra. Então não estava vendendo revistas, então eu tinha que ir. E naquela manhã de domingo, umas 8 horas, quando eles foram lá para o campo de futebol, no caminhão de um irmão da igreja e os jovens, eu peguei o prospecto, fechei a escola adventista, onde eu estava dormindo, férias dos alunos, né? E saí. Dobrei logo uma esquina, estava saindo um carro bonito da garagem, e eu vi que era uma garagem, uma casa no fundo, uma casa bonita. E o carrão era o carro da época. Quem tinha um carro daquele era o famoso Corcel 2 LDO. Tinha que andar com um cone para abrir a porta daquele carro tão grande que era. Fechava a rua. E o meu irmão disse que com a porta de um carro daquele ele faz um Fiat 147. E aquele carro enorme dando ré, aquela garoazinha, eu sem um guarda-chuva, sem nada, escondendo o prospecto assim para não molhar. Eu quis fazer uma gentileza despretensiosa, abri o portão daquela casa para aquele senhor, estava destravado, eu abri, ele deu a ré no carro, eu fechei, ele abriu um pouquinho o vidro e disse: muito obrigado. Eu falei: por nada, Deus me abençoe. E segui, ele parou o carro: o senhor está indo para onde, menino? Eu vou para o centro. E depois eu vejo se tem ônibus para ir para o bairro tal, assim. Entra aí, entra que eu te levo. Está chovendo, você foi gente boa aí. Eu entrei, aquele carrão enorme, né? E ele disse: eu vejo você passando toda manhã e volta à tarde quando eu chego no meu trabalho. O que é que você faz? Você também dorme ali na escola com o grupo de alunos ou estudantes, um pessoal novo aí, né, no bairro. Eu expliquei o trabalho, que eu era estudante e tal. E o que você vende? Enquanto ele me parou assim para ficar próximo ao ponto de ônibus, eu abri o prospecto e fiz uma oferta para ele. Ele disse: gente, isso é muito bom, que material maravilhoso, eu quero dar isso de presente para o meu filho. Como é que eu faço para comprar? Eu falei: o senhor assina aqui. Nossa, era a primeira venda minha nas férias, gente, já pensou? Mas eu estava pensando assim, a minha cabeça dizia: como que eu vou chegar lá na associação e dizer: olha, está aqui minha venda? Porque era o último domingo de férias, só tinha uma semana de entrega. Eu disse para ele: olha, o senhor assina aqui. Ele falou: vem cá, você está indo vender isso aí? Então vem comigo. E nós fomos. E ele me levou na fábrica da Klabin, em Telêmaco Borba. E ninguém entrava na Klabin. Na Klabin havia uma placa vermelha grande na entrada assim: não admitimos, não aceitamos vendedores de livro, não insista. Então ninguém chegava lá. Mas eu estava, eu disse assim: mas não, você vai vender para uns amigos meus. Eu falei: mas olha aquela placa ali, eu já não vinha por causa disso. Ele falou: não, eu sou engenheiro-chefe aqui, você entra comigo. E lá o segurança: doutor Maurício. E eu passei me achando: como é que eu não entro nesse lugar? E nós fomos numa cabine de comando, de processamento de uma série de produtos, mais de 30 produtos tirados da madeira. Eu achei aquilo impressionante. Impressionante. O carro-chefe é a celulose. Ele disse: olha, isso aqui são cabines de comando de cada setor da fábrica. Uma cabine de comando para cada caldeira. Aqui são 25 caldeiras comandadas desse galpão. As salas são 25 salas, são 10 engenheiros em cada sala. E ele
foi de sala em sala e disse: olha, esse menino está vendendo um material assim. Eu não fiz mais oferta, ele que fazia as ofertas. E ele ofereceu nas 25 salas. Faça uma conta rápida, 10 engenheiros por sala, 25 salas, quantas coleções eu vendi? 250 coleções. Em questão de 2 horas e meia. E ele disse assim: olha, você vai vir aqui na segunda-feira, que essa turma que trabalha hoje, folga na segunda, trabalha na terça, e os de segunda folgaram hoje e vão vir na terça. E na terça-feira eu venho com você, que você vai vender para eles. 528 coleções, em 2 dias. Aí eu cheguei no acampamento, com o prospecto assim, meio que folheando, para as pessoas perguntarem. Ninguém perguntava. Eu queria mostrar. Aí eu disse: gente, amanhã eu começo minhas entregas. Nós já estamos, nossa mercadoria já vem. Lá disseram que você ainda não fez pedidos, e a nossa já está chegando. Segunda-feira já começa a chegar as caixas dos livros. E eu disse: olha, eu já liguei para a associação, falei lá com o tesoureiro. Na época, quem me atendeu era o tesoureiro das escolas, que estava ali fazendo um plantão. Ele disse, o pastor Homero Nemes, que hoje está aposentado. Ele disse assim: não vai ter condições. Então você aguarde, na terça-feira chega aí uma Kombi da associação para entregar para você, fazer as entregas. 2 cheques, um para 10 dias, outro à vista. E a associação queria o cheque à vista. Eu falei: não mesmo. Eu peguei o cheque à vista e dei para eles o de 10 dias, e aceitaram. E eu saí dali com a minha necessidade suprida. Mas confiei até o último minuto. Eu não tinha luz, não via luz. E Deus me socorreu. Por que eu contei isso? Para dizer, irmãos, que a gente não pode desanimar. Que a gente tem que confiar no poder de Deus. Ele não desampara. Tá bom? Eu queria convidar aqueles que agora estão precisando do poder de Deus, que precisam sentir essa confiança, essa fé, que quero dizer para Deus: Deus, eu preciso dessa fé, eu preciso amanhã sair com essa confiança, eu preciso que o Teu Espírito transmita para mim, me capacite, me dê esse poder para enfrentar e crer que se não for amanhã vai ser depois ou depois, mas eu preciso que Tu me ajudes, que me dê ânimo, para eu não desanimar como Elias desanimou. E Deus está dizendo para você hoje, né? Que fazes aqui? E Elias disse assim: Senhor, eu estou sozinho. Não, tem 7.000 lá com você. Vai. Senhor, eu não recebi ainda aquilo que eu preciso. Senhor, eu preciso que Tu abençoes minha família. Alguém doente, desempregado, um projeto de vida, não sei, filhos. Se for preciso, Deus manda um anjo poderoso para te acordar 1 vez, 2 vezes, quanto for. Aqueles que querem pedir o poder de Deus junto comigo, pode se levantar para nós terminarmos o culto dessa noite com uma oração? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque o Teu Espírito nos moveu para estarmos aqui hoje de noite. E porque Ele está disposto a nos abençoar. Muito obrigado, Senhor Deus. Porque mesmo pecadores, fracos, sem fé, nós Te buscamos. Dá-nos esta fé, Senhor Deus. Dá-nos essa confiança, ânimo. Dá-nos forças, luz para decisões, para encontrar os caminhos, as soluções. Dá-nos a cura que precisamos. Cura os Teus filhos adoentados, nossos queridos familiares que precisam. Abençoa, Senhor Deus, os pastores da Tua igreja, que sofrem, Senhor Deus, a pressão do inimigo, que eles tenham poder para conduzir Teu povo,
Abençoa esta igreja, a sua liderança, os nossos queridos que estão distantes de nós, que estejam sob teus cuidados. Obrigado por estar tão disposto a nos dar o teu Santo Espírito como poder, Senhor Deus. Nós te agradecemos, nós te pedimos, não porque sejamos merecedores, mas porque confiamos nas promessas que são fundamentadas na cruz, no sangue de Jesus, e é em nome do teu Filho Jesus que pedimos. Amém. Amém. Podeis vos assentar. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor eu quero estar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me para este lugar. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero